Olá, meus amados, sejam todos muito bem-vindos. Esses dias nós vimos um vídeo que nós falávamos sobre os produtos sintéticos e que os mesmos não passariam para a quinta dimensão, para a transição planetária, pelo fato de serem produtos totalmente artificiais e que não foram produzidos a partir do que já existe na natureza. E sabemos que eles estão criando diversos produtos com este material sintético, desde roupas até borracha, o acrílico substituindo o vidro, o que eu acho muito válido, principalmente em questão de diminuir a exploração dos recursos da natureza. Porém, eles estão usando também agora, não sei se é de agora ou se faz tempo, agora pelo menos é que nós estamos sendo informados, né? Então aqui, contém aromatizante sintético idêntico ao natural. Como vocês podem ver aqui na embalagem, que é assim, vocês conseguem ver aí. E aí eu achei interessante isso aqui e resolvi pesquisar um pouco mais sobre os produtos sintéticos e o que eles causam em nossa saúde. E confesso que eu não me surpreendi nem um pouco com o que eu vi. Então eu vou ler aqui para vocês um breve resumo sobre o que é material sintético. Em 1862, o metalúrgico Alexander Parkes fabricou um material duro que poderia ser moldado em formas diferentes. O Parkesine foi o primeiro material semissintético. Surgia assim o primeiro plástico inventado pelo homem. Acrílico, polietileno, nylon, poliestreno são exemplos de materiais sintéticos usados de forma variada e utilizados em quase todas as áreas da vida humana. Com o passar dos anos, a humanidade começou a modificar algumas das substâncias orgânicas e inorgânicas encontradas na natureza, e a partir delas obteve outras, por serem produzidas artificialmente, foram chamadas de substâncias sintéticas. Alguns exemplos de material sintético é a sacarina e o ciclamato, que é usado nos açúcares e nos produtos dietéticos, né? Então quem sofre de diabetes, muita atenção ao consumo exagerado, né? E se puder substituir por alguma outra coisa, é aconselhável. Exemplos de materiais sintéticos: a sacarina e o ciclamato. Esses materiais não são absorvidos pelas células de nosso organismo e, por isto, são muito utilizados por pessoas que fazem regime alimentar ou são portadoras da doença chamada diabetes. Os plásticos são empregados na fabricação de uma variedade muito grande de objetos. São considerados o material industrial do século XX. O acrílico é uma substância sintética transparente e muito resistente a choques e pressão. Às vezes, ela substitui o vidro, é de fácil utilização e pode ser moldada e corada. Com esse material, fabricamos objetos de cores e formas variadas, obtendo-se com frequência um efeito etérico, um efeito estético bastante interessante. Os acrílicos também estão presentes nos detergentes, utilizados para dissolver gorduras e removê-las, constituem outra invenção. Por isso, são largamente empregados nas atividades de limpeza industrial ou doméstica, como lavagem de pisos, tapetes, louças, roupas e etc. A natureza fornece-nos a borracha natural, ou seja, orgânicas. Os seres humanos então criaram a borracha sintética, com propriedades semelhantes e com um custo mais baixo que é encontrada na natureza. Pode substituí-la na maioria de seus usos. Neste caso, como eu citei,
eu acho interessante. Os hidrocarbonetos sintéticos poliofalefinas. Os óleos hidrocraqueados destacam-se hoje por sua importância. Esses óleos são fabricados a partir de óleos minerais, porém passam por um processo de síntese que elimina os radicais livres e impurezas, deixando-os assim mais estáveis à oxidação. Infelizmente, os materiais sintéticos foram elaborados não só para beneficiar, mas também para prejudicar o homem. As drogas sintéticas são exemplos do mau uso dessa tecnologia. O êxtase, denominado farmacologicamente como metileno dimetoxi, metafetamina e abreviado por MDMA, é uma substância fortemente psicoativa. Seu princípio ativo estimula a produção de serotonina no cérebro, substância responsável pela sensação de prazer. O grande problema é que boa parte dos consumidores não sabem exatamente o que está contido nos comprimidos distribuídos nas pistas de dança. O que o comprador acredita ser um êxtase, o sintético MDMA pode muitas vezes ser um coquetel químico, cujos efeitos são imprevisíveis. Por isto, a intensidade e a duração do efeito de um êxtase podem variar extremamente. Eu fui pesquisar também qual era o impacto desses produtos em nosso organismo. E eu encontrei o seguinte: o nosso organismo é hoje um repositório para dezenas de poluentes tóxicos. Acredita-se que cada pessoa na face da Terra esteja contaminada com até 200 compostos sintéticos e que, ano após ano, novas substâncias são acrescentadas a essa mistura. Praticamente nada se sabe sobre os efeitos a longo prazo de muitos desses poluentes, especialmente quando agem em combinação. Dos compostos que foram estudados em maiores detalhes, muitos revelam estar associados a uma alarmante gama de doenças. Sabe-se, por exemplo, que alguns deles causam câncer, enquanto que outros têm impactos diversos no desenvolvimento embrionário. Outros ainda foram associados a uma série de problemas no sistema nervoso, e muitos têm levado à mudança de sexo em peixes. Vários desses compostos são encontrados na forma de poluentes nos alimentos que ingerimos, no ar que respiramos e nas roupas que vestimos. Estão presentes nos produtos de consumo e no meio ambiente global, de uma forma que não há como escapar desta poluição. Claro que não há como escapar, mas há como nos prevenirmos. E pelo menos na ingestão dos alimentos, né? Aromatizante sintético, daqui a pouquinho eles vão inventar o próprio alimento sintético, porque acho que a maioria dos remédios vendidos hoje na farmácia são sintéticos. Então como que a gente pode, de certa forma, diminuir o consumo desses sintéticos? Uma das formas que eu já usava antes, né, para prevenir esses medicamentos, eu evito ao máximo tomar medicamentos farmacêuticos, a não ser, claro, se por acaso eu vir a adquirir alguma doença ou eu vir a manifestar algo que eu realmente não tenho outra escolha e que para sobreviver eu uso, se for preciso, medicamentos, né, farmacêuticos. Mas no meu dia a dia, eu e a minha família aqui, nós tentamos evitar ao máximo esse tipo de substância sintética e entre outros produtos que a gente sabe aí que fazem mal. E o que nós usamos é o nosso conhecimento nos óleos essenciais, na aromaterapia. Inclusive foi com esse intuito que criamos o nosso curso avançado Gotas de Cura. É um curso de aromaterapia onde nós ensinamos como fazer uso dos óleos essenciais, inclusive substituindo o nosso creme dental
por um creme dental fabricado, caseiro, tem lá toda a receita, onde vocês vão usar óleos essenciais para fabricar o seu creme dental e assim se livrar não só dos sintéticos, mas também do flúor e dos metais pesados que também são tão nocivos para a nossa saúde. O mesmo também se aplica nos produtos de limpeza. Podemos fazer detergentes, produtos de limpeza e assim evitar, maiores danos à nossa saúde e tentar de alguma forma diminuir os danos, já que não podemos evitar totalmente aquilo que nós pudermos diminuir como dano em nossa vida física, nosso corpo físico, sempre é melhor, meus amados. Produtos químicos sintéticos podem causar sérios problemas, diz pesquisa. Fontes do site O Globo. Nairobi, produtos químicos sintéticos que não são testados adequadamente podem ter efeitos nocivos no sistema hormonal das pessoas, contribuindo para o aumento de câncer de mama, aumento da infertilidade entre os homens e mulheres e malformação genital, entre outros sérios problemas de saúde. Relatório divulgado na terça em Nairobi, Quênia, pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. A Organização Mundial de Saúde alerta que várias doenças estão aumentando sua incidência. Embora o estudo não seja exclusivo, uma das recomendações finais é que o trabalho continue de forma mais detalhada. Os cientistas alertam que a contaminação pode se dar de todas as formas, por meio da ingestão de alimentos, água, inalação de gases e partículas no ar e contato com a pele. Mais uma vez, os óleos essenciais, que nós podemos usar aí então para nos, para diminuir, essa contaminação e os danos que a gente vem sofrendo aí, por tantos anos. Eles são capazes de criar tudo artificial, tentando imitar e substituir a criação de Deus. Sintéticos causam mudanças de sexo, câncer, anomalia nos órgãos genitais, ou seja, redução populacional e dificuldade em passar pela transição planetária. Uma vez que se estamos contaminados com esta substância artificial e a mesma não faz parte dos elementos produzidos pela própria natureza, pela própria criação, estamos sendo contaminados por esta substância e a mesma não faz parte dos elementos. Como vimos no vídeo, a quarta dimensão, os sintéticos não passarão para a quinta dimensão, ou seja, não farão a transição planetária junto com nós. Eu não acredito que isso impeça alguém de passar pela transição planetária, mas eu acredito que com certeza pode dificultar. Então, meus amados, eu vim trazer esta minha descoberta, que eu ainda não tinha percebido, que estava assim tão explícito. Como, por exemplo, claro que sabemos que tem aromatizantes artificiais, sempre soubemos, mas ainda não tinha ligado uma coisa a outra, que é exatamente o sintético que nós estávamos conversando há poucos dias atrás no vídeo A Quarta Dimensão, se já estamos em quarta dimensão. Então, se você não viu esse vídeo ainda, então eu aconselho que veja. Eu deixarei o vídeo aqui no canto da tela, agora nas telas finais. Então vocês podem clicar aqui do lado, quarta dimensão, e irão ter maior embasamento sobre o que eu estou falando. E sempre pesquisem, amados, sempre pesquisem, olhem os rótulos dos alimentos e para vocês saberem o que estão consumindo e assim poder evitar um consumo exagerado dessas substâncias, já que evitar totalmente é praticamente impossível. Então, mais uma vez, eu recomendo para vocês, deem uma olhadinha aqui no nosso curso de aromaterapia, que vocês vão, gotas de cura, que
que vocês vão entender e vão poder trabalhar com os óleos essenciais a benefício da sua própria evolução, já que eles ajudam você a se intoxicar menos com esses poluentes aqui que eles fazem questão de nos contaminar para impedir, né, tudo que está para acontecer e para dificultar sempre a nossa transição planetária. Gratidão, meus queridos. Caso ainda não sejam inscritos no canal, se inscrevam aí no canal. Se você tem alguma dica, mais alguma dica para evitar esse tipo de consumo, esse tipo de contaminação, deixe sua dica aí nas descrições. Ela é muito bem-vinda e poderá ajudar outros a alcançarem um nível a não se contaminarem tanto. Então é isso, meus amados. Gratidão, em amor e luz, Ricardo Trier e equipe Luz das Estrelas.